o que é a ceia. Vem, eu estou aguardando você aqui. Todo início de culto, a gente ora a Deus. Por que a gente ora a Deus? Primeiro, para conhecer qual é a boa, santa, agradável, perfeita vontade do Senhor nas nossas vidas. Às vezes a gente é obstinado. Não sei se você já leu na Bíblia Sagrada este termo, obstinado. Deus não aceita as pessoas obstinadas. Às vezes, muitas vezes, os obstinados conseguem aquilo que eles querem. Há muita luta, há muito custo, há muito sofrimento, mas eles, por serem obstinados, desprezam a vontade de Deus na vida deles e lutam para conseguir aquilo que eles querem e esquecem a vontade de Deus. Esses são os obstinados. Procura este termo na Bíblia Sagrada, você vai compreender, entender melhor. E quando a gente ora, a gente busca o que Deus quer para nós. Para a gente abrir mão da nossa vontade e fazer a vontade de Deus, que é boa, que é santa, que é agradável, e a vontade de Deus é perfeita. É isso, Deus Todo-Poderoso e Pai querido. Em primeiro lugar que nós buscamos. Qual é a sua boa, santa, agradável e perfeita vontade nas nossas vidas? Fala conosco, Senhor. Nós somos tão pequenos, tão insignificantes, e não estamos aqui nos diminuindo, não, mostrando humildade, não é nada disso, é que nós somos mesmo, nós nos reconhecemos como insignificantes perante a tua grandeza, perante a tua majestade, perante a tua perfeição, perante a total e absoluta ausência de pecado no Senhor. E nós somos seres impregnados de pecado, de maus pensamentos, de olhares com intenções que só cada um de nós e Deus o sabe. Quantas vezes falamos e deveríamos ter ficado quietos. Quantas vezes nos calamos por covardia ou por mera opção e deveríamos ter falado. Então reconhecemos os nossos defeitos, os nossos erros, as nossas falhas. E esta oração que fazemos é para que o Senhor, por pura compaixão, nos ajude a entender isso. E o Senhor tem para cada um de nós uma vontade boa, santa, agradável e perfeita. Ajuda-nos a nos alinharmos com o Senhor nesta tua santa vontade. Recebe-nos mais uma vez
como adoradores. Permita, Senhor, que participemos hoje da ceia do Senhor, aprendendo, entendendo um pouco mais, porque todos os dias nós queremos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Fala conosco. Livra-nos, Senhor, da mentira, de todo tipo de mentira. Esta é a minha oração. Por mim, por todos aqueles que estão e estarão conosco, e oro sempre no santíssimo e poderoso nome do Cristo Jesus. Amém. Vamos para a ceia do Senhor. Você sabe que para a gente participar da ceia, nós precisamos fisicamente de 2 elementos: o pão e o suco do fruto da vide. Esses são os elementos físicos. E precisamos entender exatamente aquilo que a gente está fazendo. E a cada ceia, eu procuro explicar melhor o que é a ceia. Eu procuro orientar a que não participemos da ceia em pecado. Porque eu não sei se você sabe, mas um dos propósitos da ceia é fazer com que nós, homens e mulheres, claro, tenhamos entendimento que não podemos viver em pecado. Se você agora aí abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 26, versículo 28, isso. Você vai confrontar o que eu falo com o que está escrito aí. Mateus 26, 28. Eu acabei de falar que um dos objetivos da ceia do Senhor é fazer com que nós venhamos a entender que não podemos viver em pecado. Mateus 26, 28 relata a ceia dizendo assim: porque isto, Jesus falando, é o meu sangue, o sangue derramado em favor de muitos, para quê? Para a remissão dos pecados. Então você vê que a ceia nos faz entender, a gente não pode viver em pecado. A gente peca mesmo, mas nós não podemos viver em pecado. A ceia faz com que a gente se fortaleça com o entendimento, com a graça do Senhor, né? Para entender que a vitória do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, a ressurreição de Cristo, é uma vitória nossa, por causa disso que a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Porque nós vencemos em Cristo, que a tudo venceu. E quando a gente participa da ceia,
a gente começa a entender melhor, a compreender mais claramente sobre a vitória que nós temos em Cristo sobre a morte e sobre o pecado. Não é fácil não vencer o pecado. Cristo venceu e nele nós podemos vencer também. Vamos vencer, vencemos e estamos vencendo. E eu convido você para abrir a sua Bíblia nesta manhã em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 55 ao 57. Para a gente entender um pouco melhor essa coisa da ceia, tão mistificada dentro das denominações. Olha o que está escrito aqui. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Por que a força do pecado é a lei? O pecado tem força? Tem a lei, porque a lei mostra aquilo que é pecado. Se não existisse a lei, como é que a gente ia saber o que era pecado? A lei diz: não matarás. Todo que mata, peca. Então a lei é que mostra para a gente o que é pecado. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Entendendo, meu irmão, minha irmã? Porque a gente busca, né? Eu também quero todos os dias crescer, me fortalecer na graça e no conhecimento das coisas santas. A ceia também nos faz lembrar que Jesus nos enviou o Espírito Santo. Jesus falou assim: não deixarei vocês órfãos. Por que Jesus não está fisicamente ainda aqui na Terra novamente? Esse cara ficar perguntando as coisas para a gente entender. Porque se alguém perguntar isso para você, o que você vai responder? Por que Jesus não está aqui na Terra? Já que ele ressuscitou, ele está no céu. Ele diz que estará aqui na Terra conosco, não é? No milênio. Depois até o fim dos tempos. Por que ele não está ainda aqui? Porque ele mesmo falou: olha, eu vou preparar-vos lugar. Ele está preparando o lugar. Ele voltará. Ele voltará. O arrebatamento, entenda isso, o arrebatamento não é a volta de Jesus, hein? A volta de Jesus é depois, lá na batalha do Armagedon. Não, sim, tá certo, Edgar. Claro. Mas é que ele prometeu que ele vai voltar, né?
estarei para sempre com vocês até a consumação dos séculos. Tal. Tá certo? O que você escreveu está corretíssimo. Claro, óbvio, correto. E eu não quero usar esse termo porque pode ser que alguns irmãos irmãs interpretem diferente, mas a função do profeta no Antigo Testamento e também no Novo, porque Jesus foi o profeta dos profetas, ou melhor, não foi, ele é. A função do profeta, a função primeira, não era prever futuro. Não. A função primeira do profeta, e Jesus mostra isso, era denunciar o pecado. Porque os profetas falavam o que falavam, sempre denunciando o pecado. E Jesus também mostra isso para nós, queridos irmãos e queridas irmãs, na mensagem da Santa Ceia. Ele fala de pecado. A mensagem da Santa Ceia revela para cada um de nós o nosso pecado. E revela que a gente não pode participar da mesa do Senhor de maneira indigna. A gente não pode, na verdade, nem se aproximar da mesa da Santa Ceia indignamente. O que é indignamente? É sem arrependimento desses pecados. Se nós participarmos da ceia, e eu vejo às vezes que algumas pessoas não participam da ceia, eu não consigo entender, talvez por incapacidade minha, mas eu não consigo entender como não participar da Santa Ceia, que é o momento onde ocorre o ápice da igreja, é o momento onde se pode pedir perdão, é um momento onde a gente vai se unir a Cristo através desta ordenança. Eu imagino, eu não estou fazendo crítica aqui, porque eu só fico triste quando eu observo que algumas pessoas não participam da ceia. Eu não sei se por discordar da ceia, do jeito que eu faço, eu não sei. Se é discordância, não tem como a gente ter comunhão, né? Não é verdade? Ou eu estou errado? Se há uma discordância e uma das partes, e essa parte sou eu, entendo que o que está sendo feito é correto, e a outra parte entende que não é correto, há uma discordância. Então a gente não pode caminhar junto porque discordamos. A gente pode ser amigo, a gente pode conversar, bater papo, qualquer coisa, mas menos caminhar junto. Ou então essas pessoas reconhecem os seus pecados, mas não querem se afastar deles. Mas pelo menos eu entendo que essas pessoas
que eu sinto muita falta, diga-se de passagem, elas reconhecem os pecados só. Eu não fico controlando quem está aí e quem não está. Claro que não. Eu não faço isso, não controlo nada. É que eu sinto falta, só isso. Quando chega no dia da ceia, pessoas queridíssimas não estão. Aí eu fico pensando, por quê? Né? Se a Santa Ceia é o momento sublime da igreja, né? É o momento que a gente tem para pedir perdão. Ah, mas eu não consigo perdoar. Ué, peça para Deus te ajudar. Tem coisas que são difíceis da gente perdoar. Tem coisas que eu sei que é difícil. Tem dia que isso me vem à mente. E eu fico lutando. Eu não posso ter raiva, eu não posso ter ódio, eu não posso ter mágoa, porque isso não faz mal para a pessoa, isso faz mal para mim. A pessoa se exploda por aí, isso é perdão. Você nunca vai esquecer. Se você acha que você vai esquecer, você vai morrer achando e não vai esquecer. Mas pelo menos a gente já sabe que nós não podemos participar da Santa Ceia, né, sendo culpado. Por quê? Porque aí a gente também passa a ser culpado do corpo e do sangue de Cristo. E aí a gente toma para si o juízo. E qual é o juízo? A condenação. Aí você deve estar dizendo assim, mas então essas pessoas estão certas, né? Porque elas não participam da ceia e não chamam juízo para si. Então o bom mesmo é que, como está fazendo essas pessoas, não participam. Então eu tenho que alertar você que não é assim que a banda toca. Não é desse jeito que você está pensando. Esta é a lógica humana, mas não é a lógica de Deus. Porque quando você não participa da ceia, você está simplesmente negando o corpo e o sangue de Cristo. Você está negando a aliança, a salvação. Entendeu? Eu não estou pondo medo em ninguém, eu não estou inventando nada. Se abrir Coríntios capítulo 11, que nós vamos ler daqui a pouco, você vai ver do 23 ao 32, acho. Você vai ler que é isso. Não adianta fugir, então eu não vou participar. Não adianta. Nós temos é que participar e querer perdoar, querer não pecar, se arrepender daquilo que fez de errado. Porque no fundo, a gente anuncia a morte de Jesus até que ele venha. Olha, até que ele venha. Mas a gente não consegue anunciar a morte de Jesus até que ele venha em pecado. Então a Santa Ceia nos força, nos leva a se arrepender dos nossos pecados, a buscar o arrependimento. Porque, meu irmão, minha irmã, a Santa Ceia, ela tem no seu bojo, no seu interior, muitas coisas.
Mas uma delas é o convite para o pecador, então para todos, morrer cada vez mais para o pecado e viver cada vez mais para Cristo. Isso é ser cristão. Abre sua Bíblia aí. Eu gosto de falar e mostrar na Bíblia. Por causa disso que eu fico, abre sua Bíblia, abre sua Bíblia. Porque você pode não concordar com o que eu falo. Agora, se eu estou mostrando na Bíblia, isso não é concordar com o que eu falo, é concordar com o que está escrito, né? Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Vou aguardar um segundinho aí para você abrir. Né? Enquanto isso, eu já vou aqui abrir em Coríntios 11. Entendeu? Pronto. Gálatas 2:20. Olha o que está escrito aí. Estou crucificado com Cristo e já não vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quando diz aqui, estou crucificado em Cristo, quer dizer, estou lutando contra o pecado. A vida que agora vivo na carne, eu vivo na fé em Cristo. Se eu pecar, Ele me perdoa, eu me arrependo. Eu tenho uma luta para não pecar, mas quando eu peco, eu vou lá, Senhor, me perdoa. Aliás, todo dia, né? Eu peço perdão dos meus pecados. E não é porque eu alerto do pecado que eu não peco. Não, então qual a moral que você tem para alertar os outros do pecado? Porque não sou só eu que peco. Todo ser vivo humano peca. O papagaio não peca. A girafa não peca. A minhoca não peca. Mas o Mário peca. O Joaquim, o José, o Antônio, o Edgar, todo mundo peca. Por causa disso que nós temos o nosso Redentor. E não tem como participar da ceia em pecado. É isso que a Bíblia diz para a gente aqui. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27. Vou esperar um segundinho para você abrir. Coríntios 11, versículo 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem.
Então nós vamos ter aqui aquele minutinho para a gente pedir perdão. Senhor, eu quero participar da ceia. Senhor, eu estou ministrando a ceia e eu estou cheio de pecado. Me perdoa. O Senhor conhece as minhas fraquezas. O Senhor sabe que eu sou fraco. Eu sou forte no Senhor. É por causa disso que eu estou agora aos teus pés, buscando o perdão do Senhor. Derrama, Senhor, sobre mim esse ser fraco, pecador. Derrama do teu perdão. Limpa-me, Senhor. O Senhor sabe as coisas que eu não posso fazer, que eu não devo fazer, e que algumas eu não faço, outras eu tenho desejo profundo de fazer. Outras eu até saio atrás para fazer. E eu preciso do teu perdão. Eu preciso que o Senhor me ajude. Porque eu sei que com o Espírito Santo do Senhor, eu posso não pecar. E eu não quero pecar. Mas, Senhor, eu não quero mentir, porque às vezes eu tenho vontade de pecar. Perdoa-me. Derrama do teu perdão sobre mim. O teu perdão é a tua graça e eu preciso dele. Eu quero participar da ceia, Senhor. Eu quero ministrar a ceia de maneira digna. Limpo. Alvo. Mais alvo do que a neve. E eu sei que só o Senhor pode fazer isso. Perdoa. Limpa este pecador. Mas eu não peço só por mim, Senhor. Porque eu sei que eu não sou o único pecador. Eu sou um dos pecadores da terra. Eu peço por todos aqueles que estão agora comigo nesta oração, nesta súplica, neste clamor pelo perdão. Perdoa-os também. Fortalece cada um deles também. E eu peço isso no teu sangue, no teu nome, Cristo Jesus. Amém. Eu creio que eu estou, e creio que todos aqueles que creem também estão mais alvos que essa roupa que eu estou usando aqui, porque o Senhor nos perdoou. E nós te agradecemos, ó Deus Todo-Poderoso, pelo santo perdão. Santo perdão. Porque eu recebi do Senhor
o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, pegou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Coma do seu pão, irmão e irmã. Mais alvo do que a neve é como você está agora. Coma do seu pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: pegue o seu cálice. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Beba, irmão, beba, irmã, do cálice do Senhor. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Graças, Deus Todo-Poderoso e Pai querido, nós te damos, porque mais uma vez participamos da Santa Ceia do Senhor como igreja. Como igreja. Igreja que somos, sem placa, sem nome. A igreja que, dia desses, será levada para junto de Cristo. Somos gratos também por esse mês que está acabando. E só está acabando e nós estamos aqui pela tua graça. Tudo, absolutamente tudo, inegavelmente tudo é pela graça do Senhor. Continua, meu Deus e meu Pai, sustentando cada um de nós, nos livrando da mentira. Uma das maiores drogas deste mundo é a mentira. Abençoa o mês que está chegando. Continua falando conosco. E se for, unicamente se for da tua vontade, traga-nos de volta aqui na semana que vem para proclamar o Evangelho puro, santo, cristalino e verdadeiro. Esta é minha oração por mim e pelos meus irmãos e irmãs, no santíssimo nome do Cristo Jesus, que eu oro. Amém.